Família, saudações, espero que todos estejam bem e de saúde. Daqui é a Caba do Jambo TV, Liumbo Liambo, como sempre, como sabem. Realmente hoje preferimos, na realidade, chamar aqui o nosso grande doutor João Sato, ele que na realidade tem analisado vários assuntos noutra hora aqui na Caba do Jambo TV. E hoje disponibilizou-se mais uma vez para fazermos análises da situação atual do país. Sabemos que há várias situações a decorrer a nível de Angola e nós, como um portal de informação, devemos na realidade ir à busca de algumas análises políticas. Sabemos nós que as opiniões políticas, tal qual as decisões, têm na realidade real interferência na vida do cidadão, direitas ou indiretamente. No entanto, nós estamos com o nosso analista político, João Sato. Senhor João Sato, muito bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo ao fuso horário. Muito boa tarde, caro jornalista. Isso é bom. Acho que estamos em condições e com a disposição, na realidade, de abordarmos vários assuntos. Doutor João Sato, como é que mais ou menos analisa a situação atual do nosso país relativamente à situação política e social? Mais uma vez, obrigado à TV Cabas e Sango. E este nosso obrigado é extensivo ao vasto auditório da TV Cabas e Sango. Instado a refletir sobre a situação política e social do nosso país, eu devo caracterizar com toda a franqueza a situação de preocupante. Preocupante na medida em que as políticas que o atual executivo concebeu para o presente exercício político, ou seja, o presente mandato, não têm resolvido os grandes problemas que afetam a maioria dos cidadãos do nosso país. Quando falo da não resolução dos problemas que afetam a maioria dos cidadãos, estou concretamente do problema, por exemplo, da fome, que está a incomodar as famílias todas. A política do nosso governo já não consegue estabilizar os preços da cesta básica. Significa que isto só acontece porque não estamos a conseguir ser autossuficientes em termos de produção dos produtos da cesta básica. E essa produção devia se processar através da diversificação da economia. E nós já ouvimos os políticos atualmente no poder a fazerem N promessas sobre a diversificação da economia. Infelizmente, já lá vão aproximadamente 10 anos que o senhor presidente João Lourenço está no comando da direção do nosso país, mas as políticas que ele e o seu partido MPLA agizaram sobre a governação do país, no capítulo da diversificação da economia, não têm surtido efeito qualquer. E isto torna o bolso do cidadão pesado na aquisição dos produtos da cesta básica. Socialmente, a situação é deteriorante. Falta de tudo um pouco. O emprego falta à juventude. O sistema de saúde é débil. O sistema de educação
é um sistema que nós podemos até classificar como sendo o mais arcaico do continente africano. Então, em resumo, podemos considerar a situação política e social do nosso país como sendo melindrosa. Mas por que considera que o sistema de educação é o mais arcaico do mundo? Olha, são vários os argumentos que nós podemos aqui apresentar para sustentar a tese que defendemos aqui. Basicamente, nós vamos começar pela experiência da monodocência no passado aplicado pelo então ministro da Educação, Pinda Simão. Se nós olharmos para os resultados que aquele sistema que se implementou na altura produziram do ponto de vista da qualidade dos quadros que formaram-se naquela altura, meu caro, sem rodeios podemos aqui confirmar que nós regredimos do ponto de vista da qualidade. Hoje, sem querermos aqui de forma intencional ofender a classe docente, mas nós continuamos a ver que a nível, por exemplo, do ensino secundário, temos professores que lecionam, por exemplo, a língua portuguesa, mas sem, no entanto, terem o domínio da língua portuguesa. Então, se ele próprio, professor, não tem qualidade, o que é que nós podemos ver no aluno que ele está aí a supostamente formar? Nós até, por vergonha, ouvimos dos professores dizer: eu estou a ir ali, ou eu estou a vir ali. Em vez de ele ir para o local onde está o aluno, ele está a dizer para o aluno: eu estou a vir ali. Mas esse professor é professor de língua portuguesa. Então, os métodos aplicativos que são ou que foram adotados pelo governo no sistema de ensino apresentam-se como sendo os mais arcaicos do mundo atual. Nós não sabemos se essas adaptações todas que podem ou que têm sido feitas a nível global, o governo angolano segue esse mesmo ritmo, essa mesma dinâmica ou não. Se nós formos a olhar para os conteúdos que são ministrados aqui nas escolas ou no nosso ensino e fazermos a comparação com os conteúdos que são do ensino francês, do ensino inglês, veremos que, de facto, há um hiato, há uma grande diferença nesse meio. Portanto, nós estamos a fazer essas abordagens com muita responsabilidade, porque temos até, inclusive, abordado, ou seja, temos sido interpelados por aqueles que são intervenientes diretos no sistema de educação. Portanto, não haja dúvidas para fazermos esse tipo de afirmações que o nosso sistema de ensino aparenta ser o mais arcaico a nível do continente africano. Sim, falou da cesta básica, que basicamente está ganhando cada vez mais o seu nível mais alarmante, vai subindo cada vez mais. E nós aqui acometemos a uma entrevista, a uma palestra que o Norberto Garcia, na realidade, efetuou ali em Benguela, onde na realidade disse que a população está a crescer muito, mas em contrapartida, o crescimento da população tem impedido com que a economia possa atender a todos de maneira adequada. Então, na sua visão, acha que Angola, com MPLA, ainda temos muitos anos que não veremos basicamente a cesta básica ter os preços baixos da cesta básica, na sua visão? Bom, eu considero este problema ser uma situação, um problema de estatísticas. Ele falou em aumento, ou seja, em crescimento demográfico.
Quando diz que em Angola estamos a nascer muito, era necessário que ela avançasse mais ou menos os dados concretos, porque até aqui o censo realizado ultimamente ainda não nos forneceu os dados que nos possam levar a aferir que, na verdade, nós estamos a crescer em termos demográficos. Por um lado. Por outro, vamos ainda, por exemplo, fazer uma comparação com os estados que já se tornaram autossuficientes há muito tempo. Primeiro, o que é que o Estado angolano produz? Em termos de alimentos, bens e consumos, o que é que o Estado angolano produz? Era questão de nos apresentar ainda os dados, o que é que cada ano estão a produzir e como é que a distribuição é feita da produção nacional, para além dessa dependência das importações, que portanto, é uma dependência crônica, nós já falamos disso várias vezes. Portanto, para um determinado país se tornar autossuficiente em termos alimentares, é necessário que produza. Até aqui, não há indicadores que nos levam a acreditar que o discurso político que tem sido pronunciado pelos governantes a respeito da diversificação da economia seja realista. Ora, se de um lado, no âmbito das eleições gerais, o partido MPLA apresentou um projeto de sociedade onde a agricultura aparece, ou seja, a diversificação da economia aparece como prioridade das prioridades para tornar o país autossuficiente em termos alimentares. Mas esse discurso, se for comparado com a realidade factual, veremos que há um hiato. No cumprimento não se faz nada. Por exemplo, no território onde nós nos encontramos agora, se formos a perguntar os campos de produção que o governo criou, que tem estado a colocar a comida na mesa do cidadão, não vê sequer um único campo. Portanto, a nossa economia, a partir do momento que se tornou petrodependente, nós ficamos sem a possibilidade de pensarmos no que fazer para a diversificação da nossa economia. Por isso, a situação da fome que se profala tanto, tornou-se uma situação de facto muito badalada no nosso país, não é um mero espetáculo que o cidadão faz quando clama por fome. Quando o cidadão diz que está com fome, é porque a fome é realidade. Há famílias que por dia têm dificuldade de encontrar uma fatia de bolo, ou seja, uma metade de pão para alimentar-se. Mas o Presidente da República disse que a fome é relativa. Concorda com essa afirmação? Eu nunca vou concordar com a narrativa do Sr. Presidente da República quando diz que a fome é relativa. Porque se nós formos à casa dele, lá na casa dele não falta nada. Na casa dele não falta nada, e se calhar, para além de supostamente ele ter campos agrícolas, mas toda a gente sabe que ele, tudo o que come na casa dele é a custo do Estado. Ele tem cartão de compra. Então, qual é a relação que podemos trazer aqui entre alguém que tem cartão de compra cada final do mês e há um abastecimento do Estado e o outro que não tem onde começar? Não se pode dizer que a fome é relativa. Portanto, isso é uma forma de ironizar o nosso sofrimento. Ele esteve a risco de nós, que estamos a passar mal. É a conclusão que nós podemos chegar. E nesta ótica, ele disse que quando terminar o seu mandato, gostaria de ser lembrado como o senhor dos milagres econômicos. Acha que esta pretensão do Presidente da República será concretizada? Bom, isto agora é só questão de nós colocarmos as coisas na balança. Quem é que vai lembrar como o Senhor de Milagres? Por ter feito o quê? Por ter feito o quê? Penso que ele está um pouco equivocado no seu discurso. Deveria parar, colocar a mão na consciência e ver até que ponto a sua governação ficou sem estratégia para
para orientar este país. Portanto, ele será lembrado como um ditador, um presidente que não teve capacidade de administrar os fundos públicos que foram colocados à disposição dele. Eu estou a dizer isso com perentoriedade. E nesta ótica, vamos ainda avançar para a Frente Patriótica Unida. Sabemos que, noutra hora, ou nos tempos idos, depois das eleições, mesmo depois das eleições, haviam aparições públicas dos dois partidos e um projeto político na altura. Falo da UNITA, do Bloco Democrático, e na altura o projeto político para já servir Angola, que agora transformou-se em partido político. Dado estas situações todas, depois do Congresso, o para já, através do seu presidente, disse que vai preparar o partido para concorrer sozinho em 2027. E disse que está preparado também para as concertações. Mas, no entanto, dias depois saiu um comunicado da Frente Patriótica, nomeadamente a UNITA e Bloco Democrático, despedindo-se do Abel, desejando boa sorte ao Abel. Acha que, na tua visão, quem criou ruptura na Frente Patriótica? Abel Chivuco e o seu para já, ou a UNITA e o Bloco? Ok, meu caro jornalista, eu penso que sou um observador atento, tendo em conta a idade que temos nessa dança. Não tenho dificuldade em declarar aqui que quem apartou-se da Frente Patriótica Unida é o Dr. Abel Chivuco, a partir do momento que ele faz afirmações plausíveis de ter recebido o mandato do seu partido, que acabava de sair do Congresso, de caminhar sozinho. Então, se ele declarou que recebeu o mandato do partido para caminhar sozinho, então, por que temos que estar mais aqui a duvidar sobre quem é que terá tomado a iniciativa de retirar-se da Frente Patriótica Unida? Portanto, ele não foi corrido, não foi afastado. É ele que se auto-excluiu da Frente Patriótica Unida. Essa é a nossa conclusão. E nesta ótica, a FPU continua ou nem por isso? A Frente Patriótica Unida continua. Porque o facto de um dos integrantes retirar-se da frente, a frente não pode morrer. A frente tem rosto. O rosto da frente é o grande partido UNITA. Então a UNITA está à frente e ela congrega as outras forças. Temos, por exemplo, o Bloco Democrático, não se afastou da frente. Temos a sociedade civil. Outras forças ainda podem vir. A Frente Patriótica Unida veio para ficar e vai fazer história em 2027. Porque ela foi criada para a alternância do poder. Falhou em 2022, mas em 2027 isto vai se consumar. Mas na tua ótica, no teu pensamento, estamos ali a ver, para já, a dizer que fará parte da frente caso ela for transformada em coligação, ou formalizarem a Frente Patriótica Unida em uma coligação eleitoral. É possível, acredita que tanto a UNITA e o Bloco poderão abdicar-se das suas cores para, na realidade, abraçar esta projeção do Pajá? Eu devo dizer que para o presidente do Parajá tomar a decisão de sair da Frente Patriótica Unida onde ele andou, dependeu do Congresso do seu partido. E o mesmo não vai ser diferente de nós.
nós também, as decisões todas que forem tomadas devem depender ou têm de depender do nosso Congresso, que será realizado este ano, quando o presidente o convocar. De resto, a ideia de transformar a Frente Patriótica Unida em coligação tem sido ponderada. Mas não pode ser o para já nos dar lições ou nos indicar o caminho que temos que trilhar. O para já é um bebê sem dente. Não tem lições de política para dar, não. Mas é um bebê sem dente. Temos ali o Abel Chibuco, que militou na UNITA e foi um dos grandes quadros da UNITA. Diz que é um bebê sem dente, tem como fundamentar? O Abel Chibuco é um indivíduo. E podemos dar vários exemplos sobre a sua participação política. Aliás, o senhor jornalista sabe disso, que ele liderou a Casa CE em 2012. Ele foi o rosto dessa coligação política. Participou das eleições de 2012. E que resultados obteve? O mesmo aconteceu em 2027. Voltou a liderar a mesma coligação. Que resultados obteve? Conseguiu suplantar a UNITA. Isso só demonstra que ele é um filho que nasceu da barriga da UNITA. Não pode ser mais que a mãe. E neste caso, ele diz que em 2027 ou será governo ou parte do governo. Ele pode ser governo quando o acordo que firmou com o MPLA pegar, aquela moda quando pegar. Ele fará parte daquele governo. Agora, ele passar como poder e não pega nada. Assinou um acordo com o MPLA? Sim. Nós temos provas para afirmar isso. Então, as caixas azuis, aquelas térmicas. Dizem eles que é uma situação criada pelos serviços de inteligência. E já participaram do caso em tribunais? Agora, diante destas situações, falando mesmo das caixas térmicas, que basicamente o povo está ali decepcionado, muitos que estamos na verdade falar, dialogar, estão completamente decepcionados porque o Abel aparece com aquela caixa térmica no sentido de poder na realidade ou recebeu alguns valores, segundo mostra o vídeo e os áudios vazados. Mas acredita mesmo que, independentemente da voz ser dele, independentemente da imagem também ser dele, acredita mesmo que terá firmado o acordo com o MPLA naquelas circunstâncias? Arrisco-me a dizer que sim, porque vamos lá ver. O projeto para já, apesar de existir antes do último pleito de 2022, mas no nosso país, para quem conhece a realidade angolana, custa acreditar que a menos de um mês da sua legalização tem a capacidade de comprar viaturas para todos os secretariados provinciais. Viaturas, estamos a falar de viaturas 0 km. Que até partidos antigos não conseguem, porque se poderia nos perguntar, o PRS já também fez, a FNLA também fez. Para não falarmos da UNITA, porque alguém vai querer dizer que talvez estão a defender a UNITA, não é o que estamos aqui a defender. Mas nós estamos a buscar esses exemplos, porque queremos então compreender quem é que está a mentir os angolanos e quem é que está a dizer a verdade. Há menos de um mês conseguiu comprar viaturas para todos os secretários, até as províncias novas que surgiram com essa nova divisão político-administrativa. E não só, passou para outra fase de compra de sedes provinciais. Com que meios? Se ele até ainda não recebeu o orçamento geral do Estado, porque não elegeu, não participou de nenhum pleno, então esses fundos saíram da... Não será daquela caixa térmica azul? Eles afirmam que
Eles afirmaram numa conferência de imprensa que estes valores saíram do empréstimo dado pelo seu vice-presidente para o patrimônio e finanças, o general Isaías Samangala, segundo o qual terá vendido um edifício seu, o Centro Comercial Samangala, e emprestou ao para já servir Angola 3 milhões de dólares. O senhor jornalista acredita que com 3 milhões de dólares é possível comprar sedes em todas as províncias e viaturas para sustentar a política e a mobilidade dos quadros desse partido novo? Eu penso que o general Isaías Samangala deveria criar já seu partido, já que se acha poderoso financeiramente. Por que não cria já o seu partido para investir no mesmo partido? Porque o que nós estamos aqui a ver, o espetáculo que estamos aqui a ver, claramente, é que com a saída do Dr. Abel da Casa Ceia, do Prajá, perdão, todos os seguidores também sairão. E o projeto vai morrer. Porque ele não vai ser um presidente eterno ali. Então, só estão a segui-lo cegamente para atrapalhar aquilo que são as expectativas do povo angolano. Porque o povo angolano depositou confiança na Frente Patriótica Unida, é uma plataforma que congrega as forças que almejam a alternância do poder. E quando o Judas se aparta do grupo dos 12 para trair a Jesus, então o que é que aconteceu depois? Por que o general Samangala não tira aquele dinheiro, cria o seu partido? Porque até pessoas pequenas estão a criar partido. Ele só tem que ficar atrás do Abel. Não acha que esse histórico de seguir Abel não é novidade? As caras todas, os rostos que estamos a ver aí à volta dele, são seguidores mores dele. Portanto, eles não têm projeto, eles seguem a pessoa. Está claro? E neste caso, eu gostaria de aproveitar, ouvir a tua visão relativamente a este assunto, porque ainda estamos mesmo ali. Depois é que vamos, na realidade, falar ali do encontro do presidente da UNITA com o João Lourenço, que na realidade criou também um alvoroço. Mas, no entanto, vamos ainda continuar na questão do Prajá, onde no seu discurso, apenas discurso de encerramento do Congresso, ele pediu aos partidos da oposição para não terem medo e nem inveja. E ainda garantiu e afirmou que estão lá há muito tempo, fizeram o que é, indagou esta questão, fez essa questão, que estão lá há muito tempo, fizeram o que é. Então não tenham medo do Prajá. Foram as palavras do Dr. Abel Chivukuvuku. O que é que mais ou menos pode nos dizer diante dessas palavras? Toda mulher traidora. Vou buscar o exemplo da mulher. O exemplo da mulher. E quero aqui pedir desculpas por citar as mulheres, mas poderia ter dito outra coisa. Mas, vamos buscar o exemplo prático das mulheres. Peço desculpas. Um momento, estamos a ter novamente interferência. Agora sim. Sim. Então, aqui, todo um traidor nunca assumiu a traição. Significa, há argumentos que às vezes apresentam para tentar justificar o injusto. Um momento. Sim. Estamos a dizer que são argumentos apenas para tentar justificar o injustificável. Quando ele diz à oposição, os partidos antigos, para não terem medo nem inveja dele, são declarações de facto infelizes, por uma razão simples. É aquilo que eu já disse anteriormente. Eu já disse que ele já liderou a Casa Ceia, fez o que é. Essa é a pergunta que estamos a colocar. No princípio, quando concebeu o projeto Casa Ceia, dizia ele que a Casa Ceia seria a terceira via.
E a terceira via era para o quê? É para operar a alternância política que se esperava tanto. Mas o que aconteceu? Embora a UNITA fragilizada nas eleições de 2008, mas quando fomos para as eleições de 2012, o mesmo que se arrogou ser a alternativa para o poder, conseguiu suplantar a UNITA. A UNITA, que tinha 16 deputados, saiu de 16 deputados para 32, enquanto que ele ficou com 8 deputados. E quando em 2017 volta a candidatar-se, voltou a acontecer a mesma coisa. A UNITA tinha 32 deputados, foi para 51 deputados. E ele tinha 8, subiu para 16. Então vamos fazer agora a mesma pergunta. Ele fez afinal o quê? Não mentiu os angolanos? E depois o que aconteceu? Na própria coligação foi corrido. Alguém tem dúvida sobre isso? São factos, nós não estamos a inventar nada aqui. Portanto, não pode ser um partido como a UNITA a temer bebê sem dente. A UNITA não pode ter medo do bebê sem dente. Até porque o próprio partido que está no poder respeita, reconhece o peso da UNITA. E por que um partido como o Prajá, que surge agora sem história, é que tem que vir amedrontar os grandes? Talvez deveria ter dito isso ao MPLA, que tem com ele pacto, para não ter inveja, quando ele talvez, não sei, tenho dúvida que o MPLA vai lhe entregar o poder. E nesta ótica, doutor, gostaria mais ou menos avançar, se voltarmos ainda nesta situação do Prajá. Temos ali o encontro do Presidente da República e o Presidente da UNITA, criou um certo alvoroço e dividiu opiniões. Outros dizem que não deveria lá ir, outros dizem que fez-o bem, mas outros ainda defendem que a UNITA não vai manifestar-se depois daquele encontro, uma vez que semanas antes o próprio presidente, o presidente do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, disse que a UNITA iria sair às ruas caso não houver alguma anuência, alguma coisa a dizer sobre estas propostas de alterações da lei eleitoral. O que é que tem a dizer sobre isso? Bom, eu tenho a dizer o seguinte: as coisas devem ser feitas por etapas. O que nós acompanhamos é que a UNITA submeteu à apreciação da Assembleia Nacional projeto de lei sobre a legislação eleitoral. E o MPLA tinha proposta de lei. Portanto, essas leis foram aprovadas na generalidade. A fase a seguir, portanto, nós vimos que foram aprovadas, por exemplo, as propostas da UNITA foram aprovadas por unanimidade, sem nenhum voto contra, para serem admitidas na especialidade. Seguiram para a especialidade. Significa, qualquer decisão que se possa tomar sobre a saída ou a convocação de manifestações ou não manifestações vai depender do resultado de sair da especialidade. Enquanto a especialidade ainda não discutir essas matérias, não temos como avançar com as manifestações. Por isso é que temos que partir por fases. Temos que partir por fases. Alguma coisa tem que nos assegurar que agora dá para... Porque nós temos que sair com um discurso. Estamos a convocar as manifestações de rua por razões disto. Aquilo que esperávamos que fosse tratado na especialidade não está a ser tratado conforme nós esperávamos. Então, está-se à procura de consensos. Agora, quando o senhor jornalista coloca a pergunta de saber se o encontro havido entre o engenheiro Adalberto, o presidente da UNITA, e o presidente da República. Bom, primeiro tenho a dizer que a iniciativa não foi do presidente da República, a iniciativa foi do engenheiro Adalberto Costa Júnior. E por que ele toma essa iniciativa? Porque ele está ali, de facto,
Eu, quando descrevo a pessoa do engenheiro Adalberto Costa Júnior, estou a olhar um homem que de facto tem vontade de servir Angola no bom sentido. É um presidente que está aí a criar as pontes para a estabilidade política do nosso país. E são poucos os líderes políticos angolanos que têm a visão que o engenheiro Adalberto tem sobre este país. Não estou a dizer que ele seja o mais lúcido do país, mas de facto tem sido um homem que interpreta corretamente os fenômenos políticos do nosso país. Por isso é que ele toma a iniciativa, já que o presidente da República, que devia tomar dianteira para acautelar qualquer tensão política no nosso país, não tomou. E ele, que faz oposição ao governo, toma essa dianteira porque ele está ali para, de fato, criar essas pontes. Do ponto de vista diplomático, então, posso aqui afirmar que o engenheiro Adalberto tirou dividendo. Agora, para aqueles que condenam, a política não tem uma forma aparente de apresentar-se. Talvez deveriam ter um pouco mais de calma, observarem bem as coisas. Porque nós não podemos ir para um tribunal, por exemplo, participar de um caso, ou uma situação, um problema, e depois, quando você chegar no momento do julgamento, o juiz dita a sentença e diz assim: você tem uma parte de culpa, esse também tem uma parte, então quem é que ganhou a causa? Alguém tem que ganhar. Então, se esses, às vezes, que condenam essa ideia não tiverem calma, vão continuar a interpretar erradamente os fenômenos. Nós não queremos empurrar o país para um caos político. Então, por isso é que o engenheiro Adalberto e a UNITA, que ele lidera, têm responsabilidades enormes nesse processo. A questão das manifestações não tem que ser questão exclusivamente da UNITA. Nós temos a sociedade civil. Até aqui, para além de esperar que a UNITA faça, as organizações da sociedade civil também podem tomar iniciativas sobre determinadas reivindicações que podem ser feitas, porque essa luta não é exclusivamente de um grupo ou de uma organização. É uma luta conjunta que temos de fazer todos. Porque o sofrimento, a dor que o atual governo está a causar aos angolanos, não está a causar só para os militantes da UNITA, ou aos militantes está a causar para todos os cidadãos deste país. Por isso é que nós temos que unir as nossas energias em torno da UNITA e do seu líder, porque ele apresenta-se como a tábua que vai nos levar à outra margem. Portanto, os consensos são, de facto, importantes nesta fase. Nós estamos a olhar a questão com muita preocupação e queremos acreditar que, se do outro lado não houver vontade de trazermos os consensos pretendidos, então, na devida altura, o povo poderá decidir. Porque todo o projeto que a UNITA tem visa mesmo, portanto, a salvação deste povo. A governação é para a salvação do povo, a boa governação. É que a UNITA quer oferecer ao povo angolano. Nós não estamos a trazer aqui um discurso populista, mas estamos a analisar, não como militantes, estamos a analisar como observadores, porque nós somos cidadãos deste país. A nossa opinião vale. Ninguém mais nos vai ensinar como fazer isso. Nós sabemos como fazer. Não nascemos agora. Portanto, a UNITA e o seu líder estão num bom caminho. Procurar os consensos. E não podemos procurar os consensos a nível só das estruturas do partido. Nós temos que trazer isso aos olhos da nação. Para depois o povo tirar ilações. Vai tirar conclusões. Quem é que afinal tem razão, quem é que não tem razão. Porque no passado também foi assim. Houve muitos discursos enganosos, muita manipulação. Agora o próprio povo já está a ver quem é que está do lado da razão, quem é que sempre mente. Então, o engenheiro Adalberto não pecou em nada. Ele simplesmente está a fazer corretamente o seu trabalho.
O Gerard Alberto recebeu críticas até vindas da UNITA. A Francisca Savimbe criticou dizendo que se fosse a Ginga Savimbe a ir àquele encontro, iriam rotulá-la de traidora. Tem alguma coisa a dizer? O senhor Adalberto foi com uma agenda definida e não foi sozinho como os que foram buscar as caixas térmicas, as escondidas. Ele foi com a direção do partido, foi acompanhado dos 2 vice-presidentes. Portanto, a agenda é da direção do partido. É diferente de alguém que foi buscar caixa térmica sozinho, com lanterna. Agora, se alguém foi também numa outra esquina sozinho para tratar de assuntos particulares e não assuntos... Agora, eu estou a perguntar, esses que vão lá, a TPA também difundiu, tal como difundiu a agenda do presidente Adalberto? As caixas não vimos de televisão a apresentar. Mas foi fuga de informação. Que veio de quem? De onde? Daqueles mesmos que estiveram lá onde buscaram o dinheiro. Agora, se alguém também foi, não sei se aonde, não avisou, até porque não filmou ele para apresentar, mas depois as imagens vieram, então estamos diante de uma situação que só ele pode explicar. Mas o engenheiro Adalberto, quando foi à presidência da República, porque não foi à presidência do MPLA, lá na presidência da República não há traição, lá é agenda. Então não foi sozinho, foi numa delegação encabeçada por ele. Os 2 vice-presidentes foram com ele com uma agenda, pontos que foram debatidos. Portanto, não pode ser tratado como alguém que foi fazer um negócio escuro, não. E há um surgimento, uma febre dos novos partidos políticos, principalmente na oposição. Tem ali o Partido Liberal de Luís Castro. Também surgiu o Partido do Abel Vovô, que também foi legalizado. Estava mais ali o partido de Dinho Xingunge, irmão do Tito Xingunge, antigo militante da UNITA, quadro da UNITA. E o irmão cria basicamente um outro partido, já esteve com o Penjango nas eleições passadas, e esse partido foi extinto. Mas, no entanto, parece que já está a surgir novamente com outro partido. Então, esta febre dos partidos políticos, será que é para inviabilizar os resultados obtidos em 2022? Bom, se a intenção for essa, a sociedade, o povo vai responder. Mas a verdade é uma e única. Os partidos todos que estão a surgir agora não têm projeto de sociedade. Nós, o que estamos aqui a pretender avaliar são os projetos. Só podemos confiar num partido novo quando virmos que tudo o que está nos partidos tradicionais, os clássicos que nós temos ali, no caso da oposição à UNITA, no projeto dele, se falta alguma coisa que os outros têm que pode trazer os grandes milagres para só depois é que podemos. Agora, se for copiar para depois dizer que isto não tem perdas para cá. 1, 2. Para se legalizar um determinado partido, a lei coloca requisitos, mas nós estamos nas províncias. Nunca vimos a mobilidade desses partidos onde estão a fazer recrutamento de assinaturas. Isto só está a ser de forma milagrosa porque já existe mais um partidinho, mais um partineco aqui e acolá. Mas a estratégia, sim, não é de fazer oposição ao MPLA, apesar dos discursos, que são coisas devidamente ensaiadas, e nós temos experiência disso. Em 92 também surgiram muitos partidos. Hoje em dia, se formos a ver, talvez só ficou o PRS. Os novos partidos também, os históricos. Só ficou o PRS, os outros acabaram por ficar pelo caminho. Nas eleições de 2008 também vimos um leque de partidos, surgiram naquela fase das eleições, depois acabaram por desaparecer. Então, isto tornou-se, de facto, uma tradição. Sempre que há eleições, porque sempre que se estiver em véspera de eleições, então surgem esses partidos, mas têm um fim único: atrapalhar o voto dos eleitores. Sim, aquele voto que deveria ser para decidir a alternância,
é que eles vêm atrapalhar, dispersar esse mesmo voto. E quem cria esses partidos, quem financia esses partidos é o próprio regime. São partidos satélites para fazerem oposição à UNITA. Nós todos acompanhamos muitas das vezes o espaço que as televisões e as rádios públicas dão a esses partidecos. Então, o espaço da antena é para o quê? É para atacarem a UNITA. Então, um opositor que ataca a oposição e uma oposição que ataca a oposição igual, essa está mesmo vocacionada para o poder político? Não. Quem se diz opositor tem que atacar quem está no poder e não aquele que também faz oposição com ele. Portanto, esses são teatros que já estamos habituados a assistir sempre que há processos eleitorais. Agora, só para terminarmos, já estamos mesmo já na reta final, os angolanos, vários dizem que se a lei eleitoral passar conforme está, muitos na realidade não vão às urnas votar. Ainda acredita que MPLA, tendo ela a maioria, aprovaria esta lei que na realidade tem ali algumas desvantagens para aquilo que é a transparência eleitoral, uma vez que a proposta diz que todo cidadão que for ao voto poderá na verdade votar e estar a 1 quilômetro de distância, neste caso 1000 metros. A outra questão é que todo cidadão que ir votar não poderá mais ter acesso às atas sínteses daquela mesa pela qual votou. A outra lei é que todo cidadão com bilhete vai votar. Não acha que estamos diante de leis, propostas de leis, que podem beliscar aquela que é a pretensão de termos eleições justas, livres e transparentes? Bom, eu sobre essa questão, essa matéria, tenho a seguinte resposta. Tenho a dizer o seguinte. Primeiro, os partidos só concorrem porque existe o povo que tem que legitimar o poder. Para nós termos um Estado de direito democrático, no plano material, precisaremos certamente dessas forças todas que fazem o mosaico nacional. O tempo de partido único passou para um partido determinar o futuro de uma nação ou de um povo. Não, essa fase está fora da agenda. O que estamos a dizer, pura e simplesmente, as leis que vão governar as próximas eleições terão de ser aprovadas com consensos amplos. Significa, a ideia, se calhar, seja essa que o regime tem de querer frustrar os angolanos para não aceitarem ir para o pleito eleitoral, mas eu desaconselho aí o pensamento de que quando as leis forem as mesmas, já nós não vamos para as eleições. A nossa não ida às eleições, ou seja, a não ida dos cidadãos às eleições, pode ser entendida como uma forma de o cidadão se conformar com a situação atual. Pode ser entendida como forma de dizer ao atual sistema que fique embora no poder, porque isso não vai levar o MPLA a sair do poder. Se o problema está identificado de que a causa do nosso sofrimento é o MPLA, a causa do sofrimento do povo angolano é o MPLA, que não tem sabido gerir o nosso país, os nossos recursos, não tem sabido fazer a distribuição justa da renda que o país tem. Então, nós
para sairmos disto, temos que ir para as eleições, mas exigirmos leis justas. Portanto, o soberano é o povo angolano, é o povo angolano que vai decidir, não pode ser um MPLA. Um povo angolano não pode permitir que o MPLA decida em seu nome, não. É o povo que tem que decidir. As ditaduras também podem cair com medidas que a própria Constituição da República consagra. Quer queiramos, quer não, o que estamos a pedir, que quando essas propostas já estão em especialidade, mas os debates quando começarem, esse é o conselho que estamos a deixar, que não seja só a UNITA. Mesmo esses partidos, porque a partir dali começaremos a ver a reação, ou seja, se na verdade esses novos partidos que estão a surgir têm aproximação com o regime ou não têm, a partir da reação que terão. Todo partido que não reivindicar as leis injustas que estão a ser propostas pelo atual regime, então esse partido está mesmo com o regime, está de acordo com o regime. Mas nós queremos ver esses partidos todos que já foram legalizados a não esperarem pela decisão da UNITA, que tome a iniciativa. E o povo é que tem que julgar esses partidos. O partido que não participar nas reivindicações que o povo vai levar a cabo, então fica já excluído. Mesmo que vá às eleições, que não tenha nenhum deputado, não consiga eleger nenhum deputado, porque não serve. Tem uma agenda obscura para o país. Portanto, nós queremos leis justas, leis que não sejam impostas por um determinado partido. Não, as leis são para o país. Os estatutos é que são para os partidos. Se o MPLA quiser impor ditadura, que impõe lá no partido. Faça estatutos para reger os seus militantes lá de sim. Mas para a sociedade nós queremos leis que sejam justas para a pátria, porque hoje é o MPLA que está no poder, amanhã é outro partido. Mas as leis que devem governar o país devem ser as mesmas, não são os partidos, não. Bem, está em Cabinda, qual é mais ou menos a percepção que tem da situação política ali em Cabinda? Bom, a situação política de Cabinda é aquela situação de sempre, nunca sofreu nenhuma alteração. Nunca sofreu nenhuma alteração. Há dias nós fomos vendo o trabalho desenvolvido nas publicações, nas redes, várias plataformas, o trabalho desenvolvido pelos deputados eleitos no Círculo Provincial de Cabinda, deputados da UNITA e do MPLA, fizeram um trabalho conjunto, passaram por vários estabelecimentos escolares para ver como é que andam as coisas por ali. Doutor, com muita tristeza as imagens estão aí a falar e todos nós estamos a vê-las. Como é que os nossos meninos, as nossas crianças estão nas salas de aulas, mas sentados no chão, sem carteiras, as salas estão sem carteiras, estão sem quadros, tudo está complicado. Tudo está complicado. Nós conseguimos entrevistar o secretário provincial da Educação, que na realidade disse que a situação é do vandalismo, que tem na realidade criado essa falta de carteiras nas salas de aula. Ela justificou que é o vandalismo que na realidade os homens do alheio têm praticado ali nas escolas. Concorda com essa narração? Não posso concordar, porque nós sabemos que temos as forças de ordem, temos a Polícia Nacional. Essas escolas não têm segurança, por quê? A culpa também já é nossa? Não. Esse tipo de argumentos, esse tipo de justificações não colhem. Essa é uma situação que só um partido sabe por que isso está a acontecer. Vandalismo. Todas as carteiras foram-se. Então a Madeira está onde? Está na China também?
Aqui já não temos carpinteiros. Há quanto tempo está-se nessa situação? Não houve omissão? Houve omissão dessa situação. A TPA também divulgou isso, publicou isso. Então estão a omitir muita informação. É a mesma coisa que, tal como acompanhamos ali até esse assunto de deputados que foram ouvidos pela comissão lá do MPLA, lá da Assembleia Nacional, porque eu não considero comissão da Assembleia, é do MPLA, por terem ido à morgue de Luanda ver quais eram as condições daquela morgue. E o que é que pode acontecer? Alguém está a querer nos dizer que não, os deputados foram sem prévio aviso. Então o inspetor, para fiscalizar, é um trabalho, tem que avisar ainda. O que é que diz que tem que avisar? É para fazer aquele teatro de colocar caixas aqueles caixas de coisas de vazios de medicamentos, e dizer que tudo está bem enquanto que não está nada bem. As primeiras filas têm frascos lá e as outras não têm nada lá, só são caixas vazias. Não. Surpreender é esse o verdadeiro teste para vermos onde é que nós estamos. Então, é exatamente a mesma coisa. Portanto, agora há aqui alaridos, há choros, porque não os deputados fizeram. Então os filhos que estão lá, que estão naquelas escolas a serem maltratados não são nossos filhos. Até porque querem envolver os encarregados que não foram consultados. Algum encarregado de educação tem poder de decidir sobre determinadas matérias? E a TPA faz o quê? Nunca passou lá por quê? Para verificar essas escolas. Família, assim foi a entrevista com o Dr. João Sato, analista político aqui da Cabas Xango TV. Nós nos despedimos por aqui. Liumbilhambo como sempre, Cabas Xango TV, Cialambo Bote.